Então, gente, continuando, né, a história. Então, ali eu vivi é, passando por todo tipo de terrorismo que uma pessoa podia passar. Cheguei à minha adolescência, era ameaçada de morte, era me apanhando sempre, todos os dias, e eu tinha medo de todos eles, eu chamava todos eles de tio, né? Assim ela me acostumou desde criança a obedecer eles e os filhos dela, né? Então todo mundo pra mim era meu tio. Um dia já estava grande assim, já na minha adolescência, conheci um rapaz que morava de frente, que veio comprou um terreno de frente à casa que eu morava. Eu estava conversando com ele, assim, na frente, e ele veio na estrada, assim, né, pela ponte, e começou a conversar comigo, porque todo mundo tentava, né, se aproximar de mim, assim, eu sentia isso, assim, às vezes, né, algumas pessoas. A maioria delas me criticavam, me tacavam pedra, me xingavam, porque eu andava nu, eu não tinha roupa, eu andava sempre um short velho que se eu tinha uma banda assim, sabe, só cobria um lado meu, né, e o resto, a bunda de fora, enfim, assim que eu andava, toda suja. Então todo mundo tinha nojo de mim, que eu era realmente uma mendiga, assim mesmo, né, mendigo mesmo, bem, e sempre suja. E, então as pessoas, eu ia na casa de alguém fazer alguma coisa que eles me mandavam, as pessoas acabavam me xingando, falando alguma coisa também que me botava para baixo, que me magoava muito, né? Então eu tinha sofrimento em todo lugar que eu ia, então eu tinha medo de realmente sair e de falar com alguém. E um dia esse rapaz veio falar comigo, tava passando comigo assim, né? E eu trabalhei pro pai dele uns tempo lá, porque tipo assim, eu trabalhava para todo mundo, né? De roça, assim, nós trabalhávamos. Só que quem recebia dinheiro, os bens, era a família. Eu não recebia nada, ele não dava nada para mim. Eu só trabalhava e eles ficavam com o que o pessoal pagava, eles ficavam com o dinheiro. E esse menino veio falar comigo, assim, e nós começamos a conversar, nós dois começamos a rir, ele tinha mais ou menos, talvez, acho que nós tínhamos a mesma idade, né? Eu não sei, porque, né, enfim, mas provavelmente nós tínhamos a mesma idade, ou próximo um do outro, nós éramos dois rapazinhos já. Começamos a conversar e rir, aí o filho dela saiu de dentro de casa, bravo, e me ameaçou com a arma, dizendo que me dava um tiro se eu continuasse ali na frente conversando, né? Porque eles odiavam falar com qualquer pessoa que fosse, né? Mesmo depois de eu grande. Então, assim, aí eu voltei para casa bem triste, né? Porque eu queria ter um amigo, né? Já estava grande e acho que eu sentia a necessidade acho, de falar com uma pessoa diferente, que não fosse com eles. Porque com eles mesmo eu não podia falar nada, né? Conversar, enfim. Até então, com o passar do tempo, né, já grande, as netas dela, da minha mãe de criação, os netos dela, já eram tudo grande também, são também da minha idade para cima, iam para a igreja sempre, eles iam para a igreja, iam para a escola, enfim. Começaram a me pedir para me levar para a igreja também. E ela, junto com eles, com o neto dela, ela passou a deixar eu ir. Eu fui para a igreja. Comecei a ir para a igreja, eu ouvi falar de Deus na igreja. Daí, assim, quando eu comecei a entender, ouvir falar de Deus, que Deus era bom, que na igreja, como eles pregam, né? Deus bom, que Deus ajuda pessoas, que Deus, né? Então, assim, e ela me ensinou a rezar, ela me ensinou isso que ela fazia sempre. Nas Semanas Santas, lá, eles eram católicos, né? Então, toda quaresma, assim, eles rezavam, ensinavam a rezar, então eu aprendi a rezar com ela. Porém, eles rezavam, mas não seguiam, de fato, né? O que a reza, que a oração determinava. Aí na igreja eu comecei a aprender.
o que que era, eles liam a leitura lá, eu ficava bem escutando assim, porque quando eu estava na igreja eu me sentia uma paz, porque bastava eu sair daquela casa, né, em qualquer lugar que eu estivesse, por mais conturbado que fosse, por mais criticada que eu fosse por as pessoas, mas eu me sentia uma paz assim, porque eu não estava apanhando e nem estava sendo xingada. Então eu me sentia bem naquela igreja. Aí eu ouvia aquela palavra e ficava bem atenta ao que eles diziam. Quando eu voltava para casa, eu ficava memorizando aquelas coisas que eles falavam sobre Deus na igreja. Aí eu passei a me interessar muito pela igreja, para ir para a igreja, né? Comecei a pedir, a implorar, então, como eu já estava grandinha, eles viram que eu me comportava muito bem e que não dava satisfação da minha vida para ninguém, porque de fato realmente eu tinha medo de falar qualquer coisa com qualquer pessoa que fosse sobre mim, né? Então eles passaram a deixar eu ir para a igreja sempre, junto com os parentes dela, né? O neto dela lá. Eu passei a ir para a igreja e aprender sobre Deus. E daí, em casa, eu passei a conversar com Deus, sempre às escondidas. Eu ia pro mato, quando eu me batia, alguma coisa assim, eu apanhava. Sabe que uma coisa assim, vou achar agora assim, meio louca assim de eu dizer, porque chegou um determinado ponto assim, que eu já queria que apanhasse, que eles me batessem, justamente para que eu saísse, porque quando eles me batiam, eu saía pro mato, né? Então tinha um matagal atrás da casa assim, umas árvores altas, muito grande mesmo, um mato bem fechado. Então eu ia para ali, porque era só um momento que eu tinha de paz, porque quando eles me batiam, eles me largavam de mão por um tempo, uns 10 minutos, 20 minutos, eles me deixavam em paz. Então eu ia chorar à vontade para onde eu iria, né? Então eu entrava nesse mato e ficava chorando. E lá eu conversava com Deus, no mato. Eu começava a pedir para Deus se realmente Ele era como a igreja falava, né? Que Ele me ajudasse, que me mostrasse um caminho, o que eu podia fazer para que eu saísse dali, como era que eu sairia, me ajudasse, né? Eu comecei a fazer isso todos os dias, pedir a Deus. E quando eu cheguei, me tornei adulto, né? E sempre indo para a igreja, assim, e sempre buscando Deus, assim, entender, né? O que era Deus. E orando no mato, né? Sempre. Que eu orava no mato ou quando eu ia dormir. Que na hora que eu me deitava. Que era que eu ficava em silêncio falando com Deus. Porque de modo algum eu podia, se ele estivesse vendo alguma coisa assim, eu não podia falar nada. Então, era sempre quando eu estava sozinha. Ia trabalhar na roça, caí, eu já estava grande, eu ia sozinha para a roça, então no caminho eu ia sempre falando com Deus. No caminho era que eu me divertia, assim, né, no mato. Com os pássaros, eu me divertia com os bichos e tudo. Até as próprias cobras no mato me distraía mais do que as pessoas que conviviam comigo, né? Enfim, aí eu comecei a pedir a Deus, implorar. E a um certo dia, um senhor, vizinho meu, vizinho dela lá, que era, na verdade, um pouquinho mais afastado assim, mas ele era um homem que todo mundo respeitava muito. E porque ele fazia, ele receitava remédio, chá, coisa assim para ele tomar, né? Até ele me curou uma vez, que se não fosse por ele eu teria morrido. Eu adoeci, estava na beira da morte mesmo, e eu pedi ajuda para ele, e ele me receitou um medicamento, um chá, e eu fiz e passei a tomar aquele chá e eu me curei do problema que eu estava passando. E ele se propôs a me ajudar. Assim, foi uma coisa assim tão inesperada assim, que para mim foi um milagre que Deus, de fato, fez em minha vida, né? Me deu, foi um grande milagre.
porque assim, eu depositei a minha fé tanto em Deus, realmente a minha vida, né, nas mãos dele, que parece que as coisas começaram a mudar. Então, um ano antes de eu fugir do lugar, começou tudo, parece que a vida me abriu portas, né? Eu saí comecei a trabalhar para os outros, e um certo homem, um dia, trabalhando para ele, junto com um dos netos dela, nós capinando a roça, assim, limpando a lavoura, o mandiocal do senhor lá. E quem tinha feito o implementado do serviço lá tinha sido o meu irmão de criação, né? Que era ele que se encarregava de arrumar o serviço para mim trabalhar, né? Para ele pegar a grana, enfim. E esse senhor, ele se negou a pagar para ele. Então foi a primeira pessoa, o primeiro anjo que Deus colocou assim, acho que na minha vida, para me dar forças assim, né? Esse foi esse senhorzinho era um homem bem baixinho, mas ele era muito bravo, né? Ele era bem focadinho, ele era dono de uma casa de forno que fazia farinha. Eu fui trabalhar para ele, então quando eu estava limpando, o meu primo, né? Ele era bem maldoso assim, e gostava, porque a maioria das pessoas lá gostava realmente de me ver sofrer, de fato. Começou a me dar conselhos, ele. Porém, realmente, eu entendi que os conselhos dele era para para ver o circo pegar fogo em casa e eu, né, eu sofrer. Só que, por um lado, eu tenho certeza que Deus usou ele para dizer aquilo de fato, mesmo que ele era um cara ruim, mas me esclareceu, me deu um outro entendimento. Deus me deu um outro entendimento no que ele me disse. Porque ele começou a dizer para mim que eu era besta, que eu não tinha que dar meu dinheiro para meu irmão de criação, porque quem trabalhava era eu tinha que enfrentar meu irmão de criação porque eu já estava grande, eu já era um homem, não sei o quê. E começou a falar um monte de coisa assim, botar coisa na minha cabeça, né? Para eu ter atitude assim e peitar a todos eles, né? Enfrentar eles, que parar de sofrer na mão deles. Foi o que ele começou a dizer. Só que realmente, né, do jeito que ele falou, não era que ele queria que eu parasse de sofrer, ele queria ver eu sofrer mais, ele queria ver, porque ele imaginou que se eu enfrentasse o meu tio, eu iria sofrer muito, né, mais ainda. E que de fato aconteceu mesmo, foi terrível, né. Mas, por um outro lado, eu pensei, é diferente. Deus me deu um outro entendimento, que eu poderia sim, realmente, era tomar as rédeas da minha vida, né, de fato. Vou contar isso no próximo vídeo.